falar da importante Laguna Mundaú, e nós chamamos de lagoa, mas no caso seria uma laguna, e vamos conversar com o professor Carlos Roberto Fragoso, da Universidade Federal, que aponta um estudo dizendo que a lagoa assoreada, ou a laguna assoreada, termina morrendo, e tem um tempo. Qual é esse tempo, professor? Bom dia, Miguel. Os estudos apontam, né, que o processo de assoreamento ele está bem elevado. Cabe ressaltar que foi um estudo realizado ano passado, onde foi avaliado a batimetria, né, que seria o fundo da lagoa, e essa batimetria foi comparada com outra batimetria realizada em 85. Então, a partir dessa comparação, a gente teve uma evolução do processo de assoreamento, que, na verdade, né, o assoreamento é a deposição de sedimentos, né, e resíduos no fundo da Lagoa Mundaú. Esse estudo, infelizmente, só teve abrangência na Lagoa Mundaú, mas um processo de assoreamento ele acomete, né, todo o complexo estuarino lagunar Mundaú-Manguaba. Então, o que foi avaliado é que durante esses 27 anos, entre esse intervalo entre esses dois estudos, a Lagoa Mundaú sedimenta em média 280 mil toneladas. Isso significa, né, que a cada ano a Lagoa Mundaú perde em média, né, 1 centímetro. Então, em 85, a profundidade média da lagoa era em torno aí de 1,82 m. Hoje, a profundidade média da lagoa é em torno de 1,55 m, né, ou seja, foram aproximadamente 25 centímetros em 27 anos, ou seja, uma perda média de aproximadamente 1 centímetro. Então, é um processo elevado que, se continuar assim, em 100 anos, a lagoa vai ter uma profundidade vai ficar muito rasa, né, em torno de 50 centímetros, que é uma profundidade onde toda a lagoa estaria apta a transformada, né, para uma região de banhado, que é uma região pantanosa. O fenômeno natural acontece de recuperação? A natureza não se encarrega disso? Não se carrega, porque o processo de assoreamento, cabe destacar aqui que essa deposição de sedimentos, né, qual é a origem desses sedimentos, na verdade? A origem de sedimentos ele vem da bacia hidrográfica, que é o principal aporte de sedimentos. No caso da Lagoa Mundaú, seria a bacia hidrográfica do rio Mundaú. E a bacia hidrográfica do rio Mundaú, ela sofre com um processo muito elevado de antropização, que é a modificação da cobertura vegetal, né? Ou seja, o uso e cobertura do solo, ele aproximadamente foi modificado em torno de 75% a 80%. Então, esse processo de alteração do uso do solo favorece o processo de erosão, né, na bacia hidrográfica, e esse sedimento que é erodido na bacia hidrográfica, ele é carreado através do escoamento, chegando na Lagoa Mundaú. Chegando na Lagoa Mundaú, o sedimento, então, encontra uma região mais calma, em termos de velocidade de água, e esse sedimento ele vai sendo decantado, né? Ele vai sendo depositado no fundo da lagoa, e a lagoa vai perdendo a profundidade ao longo do tempo. Então, existe a parcela natural e existe a parcela antrópica. Então, como a bacia hidrográfica do rio Mundaú tem um processo elevado de alteração do uso do solo, o principal fator do assoreamento é a alteração do uso do solo. Esse sedimento de 17 canais que Maceió joga na lagoa, né, esgoto, às vezes a céu aberto, isso colabora também? Colabora sim. O estudo ele aponta, né, a questão relacionada ao assoreamento. O assoreamento ele está associado à deposição de sedimentos, mas é claro que o lixo, né, que também é aportado principalmente, né, nas cidades adjacentes, né, à Lagoa Mundaú, faz com que também a lagoa perca profundidade. Então, você tem diversos tipos de resíduos, né, que são depositados ali, principalmente na parte sul da lagoa, que é adjacente ao município de Maceió. Qual é a reação dessa natureza? Qual é a influência e qual é o problema para a natureza? Tem diversos problemas. O assoreamento, né, primeiro, né, a perda de profundidade faz com que o ecossistema ele vá ficando cada vez com menos volume. Então, ele vai perdendo espaço, né, e vai dando espaço para bancos de areia. Esses bancos de areia eles vão sendo colonizados, né, com
de acordo com a profundidade, né, com uma vegetação aquática, né, emergente, né, que é aquela vegetação de juncos também, e a baronesa também se agrega no local. E a lagoa, na verdade, ele vai perdendo espaço. Então, qual a implicação disso? É que a biodiversidade vai se modificando. Então, a laguna tem uma biodiversidade completamente diferente, né, de um ecossistema de banhado, né, que é um ecossistema raso, dominado por uma vegetação de baixo porte também, que tem muita matéria orgânica. Então, por exemplo, em regiões de banhado, é muito difícil você ter a presença de peixes. Né? Por quê? Porque nessa região você tem um processo de decomposição de matéria orgânica muito grande, fazendo com que o oxigênio seja muito baixo. E altera a temperatura da Altera água. muito a temperatura também. Então, à medida que a lagoa vai perdendo o seu volume, né, essa região de banhado vai tomando conta da lagoa, o que é que vai acontecendo também? A qualidade da água vai piorando. Por que a qualidade piora? Porque a poluição não para de chegar também. Então, com menos volume, o processo de diluição desses poluentes é menos efetivo. Então, a qualidade ela tende a ser piorada com o processo também de assoreamento. Outro problema sério é a questão da salinização das lagoas. As lagoas, né, elas são comunicadas com o mar, fazendo uma troca, né, entre água doce e água salgada. À medida que o complexo, né, vai assoreando, essa troca vai ficando menos efetiva. Então, várias espécies que dependem também de uma água salobra, né, que é um misto entre água doce e salgada, que dependem dessa salinidade, elas não conseguem se estabelecer mais no local. Como, por exemplo, né, o sururu, o curimã, né, a tainha, são espécies que dependem de uma água apropriada em termos de salinidade. Então, isso faz com que uma outra biodiversidade, né, vá tomando conta. Né? Nós temos muito sururu ainda, mas feirantes, comerciantes desse molusco têm apontado que ele tem comprado de Sergipe. Isso já é uma influência dessa força da natureza contrária à lagoa? Sim, com certeza. O processamento, né, faz com que a salinidade ela vá ficando cada vez menor nas lagoas, e o sururu depende da salinidade, né, para se estabelecer no local. Então, a Lagoas, né, a Lagoa Mundaú e todo o complexo em si, há 50 anos atrás chegou a produzir 2.000 toneladas, né, de sururu anualmente, na parte comestível. Né? Hoje, em 2007, o último levantamento realizado, essa produção não chega a 275 toneladas. Então, passou de 2.000 a 50 anos atrás, e hoje, né, as lagoas só produzem, né, 275 toneladas. Isso afeta toda a economia, diretamente, né, quem depende do recurso natural, não para viver, para sobreviver. Né, porque a gente sabe que várias famílias dependem, né, economicamente desse recurso natural. Isso tem atingido ali toda a Maceió e os municípios circunvizinhos? Todos os municípios circunvizinhos e a grande Maceió também, que depende dos recursos naturais. Então, é só você conversar com algum pescador, né, que já está lá há muito tempo, que ele sente, né, esse pescador é quem sente o efeito na pele do assoreamento. Então, eles têm um histórico, né, na pele do efeito, né, a longo prazo disso aí. Agora, mas isso finalmente foi constatado. Né? A gente teve esse estudo que constatou e diagnosticou o elevado processo de assoreamento, que é muito triste. Qual é a solução, professor? Tem várias soluções. Uma solução que todo mundo, né, conhece, que é a dragagem, ela é uma solução eminente, né? Mas se a dragagem não estiver associada com outras soluções para conter a erosão do sedimento na bacia, o efeito da dragagem vai ser perdido em poucos anos. Né? Porque se você... O que é a dragagem, na verdade? A dragagem é a retirada do sedimento do fundo da lagoa. Só que esse sedimento, ele continua a chegar, esse sedimento vem da bacia hidrográfica. Então, se você realiza uma dragagem na lagoa, o efeito dela pode ser perdido em alguns anos, se você não contém a fonte. É como se você tivesse uma pingueira, uma goteira no meio da sua sala e você tentasse resolver essa goteira enxugando, né, a inundação ali na sua sala. O problema tem que ser resolvido, né, na fonte, né, ou seja,
fazer a instalação, trocar o cano e aí resolver o problema. Então, no caso das lagoas, é a recuperação da mata ciliada da bacia hidrográfica. Uma das soluções seria a recuperação da mata ciliar de todo o rio Mundaú e de todo o rio Paraíba do Meio, né, para minimizar a chegada de sedimento na calha do rio, mas tem outras soluções também, como, por exemplo, o manejo adequado do solo, visando reduzir o processo de erosão, ou seja, na pastagem, na agricultura, nas áreas urbanizadas. Então, estudos também, né, precisam ser realizados, né, para quantificar, não é só fazer o levantamento. O que é que a gente tem de estudo hoje? Planos de ações indicando possíveis medidas e ações para mitigar o assoreamento, a erosão na fonte, mas a gente não tem nenhum estudo que quantifique que ação eu devo tomar que seja mais eficaz, mais eficiente para mitigar esse problema. Então, são alternativas, né, muito importantes, associadas também à dragagem, né, para também aumentar a profundidade do local. Esse estudo está à disposição do governo? Esse estudo está, sim, à disposição do governo. A gente fez esse levantamento de ações, apresentamos o resultado, né, dessa taxa de assoreamento, né, a nível de comitê de bacia, o comitê gestor do CELME, onde também estavam presentes, né, representantes, né, do IMA, representantes da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado. Então, isso já é de conhecimento do Estado. O que precisa fazer é reunir, né, ter uma solução técnica agregada a essas questões para que a gente consiga, de forma eficiente e eficaz, resolver o problema de uma maneira mais rápida possível. É o que todos esperam, né? Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aqui para outros esclarecimentos. Bom Obrigado. dia.